O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, é uma métrica que vai muito além de números e estatísticas. Ele revela a dinâmica da economia do país, reflete seu potencial de crescimento e, mais importante, influencia diretamente a vida de milhões de brasileiros. O resultado recente divulgado pelo IBGE para o segundo trimestre de 2024, com crescimento de 1,4% em comparação ao trimestre anterior, superou as expectativas do mercado, que previa um aumento de 0,9%. Esse desempenho coloca o Brasil em uma posição de destaque no cenário global, sendo o terceiro maior crescimento entre os países do G20. Mas o que isso significa para o país e como isso se traduz no cotidiano da população? E ainda mais importante, por que o Brasil, com suas riquezas naturais e tamanho continental, é um país tão rico em potencial, mas enfrenta desafios para traduzir essa riqueza em desenvolvimento pleno? O Brasil é, sem dúvida, um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais. Suas vastas florestas, como a Amazônia, abrigam a maior biodiversidade do planeta e são cruciais para o equilíbrio ambiental global. Além disso, o país conta com grandes reservas minerais que incluem ouro, ferro, bauxita e petróleo, além de possuir solos férteis que permitem a produção em larga escala de commodities agrícolas, como soja, café e cana-de-açúcar. Esses recursos são fundamentais para a economia brasileira. A agricultura, por exemplo, responde por uma grande parcela das exportações do país, sendo o Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A mineração também desempenha um papel central, abastecendo o mercado interno e externo com matérias-primas essenciais para uma indústria global. Essas riquezas geram divisas, estimulam o comércio internacional e, consequentemente, impactam positivamente o PIB do país. No entanto, possuir recursos naturais não é garantia de desenvolvimento. É preciso saber como aproveitá-los de forma sustentável e eficiente, criando cadeias produtivas que beneficiem a economia como um todo. Nesse sentido, a indústria tem sido um dos motores desse crescimento recente. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, o setor industrial cresceu 1,8% no segundo trimestre de 2024, sendo o principal responsável pelo bom desempenho do PIB. A indústria brasileira, com sua capacidade de gerar empregos e impulsionar inovações tecnológicas, tem um papel vital na transformação das riquezas naturais em produtos de maior valor agregado. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é o indicador que mede a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período. Quando o PIB cresce, isso significa que a economia está produzindo mais, seja na indústria, na agricultura ou no setor de serviços. E quando a economia cresce, as oportunidades de trabalho aumentam, os salários tendem a subir e a qualidade de vida melhora. No Brasil, esse crescimento recente é particularmente importante. A alta de 1,4% no segundo trimestre de 2024 representa o 12º trimestre consecutivo de resultados positivos, um marco que reflete a resiliência da economia brasileira, mesmo diante de desafios globais. O crescimento foi puxado principalmente pela indústria e pelos investimentos, que aumentaram 2,1%. Esse dado é relevante, pois indica que as empresas estão confiando na economia brasileira, ampliando seus negócios e, com isso, gerando mais empregos e dinamizando o mercado interno. Quando o PIB cresce, o governo tem mais recursos para investir em áreas essenciais para a população, como saúde, educação e infraestrutura. Por exemplo, mais arrecadação significa mais dinheiro para construir hospitais, escolas e estradas, o que impacta diretamente a vida dos cidadãos. Além disso, o crescimento do PIB também ajuda a atrair investimentos estrangeiros, já que uma economia em expansão é vista como um ambiente propício para negócios. Com mais investimentos, há mais geração de empregos, mais inovação e mais consumo interno, criando um ciclo virtuoso de crescimento. O Brasil se destaca no cenário global por ser um dos países mais ricos em recursos naturais, mas também por sua capacidade de crescimento.
O fato de o país ter alcançado o terceiro melhor desempenho entre os países do G20 no segundo trimestre de 2024 é um sinal de que a economia está se recuperando e ganhando fôlego. O G20 é composto pelas maiores economias do mundo, e estar entre os 3 países com maior crescimento é uma conquista significativa. Isso posiciona o Brasil como uma economia emergente de peso, capaz de atrair olhares internacionais e firmar parcerias estratégicas com outros países. Além disso, esse desempenho ressalta a qualidade do crescimento. Como apontado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o crescimento do Brasil no período foi puxado por setores importantes, como a indústria e os investimentos. Esses são setores que não apenas geram riquezas, mas também têm o potencial de transformar a economia a longo prazo, ao criar bases sólidas para o desenvolvimento tecnológico e sustentável do país. A indústria, em particular, tem um papel central nesse processo. Com um crescimento de 1,8% no segundo trimestre, o setor mostra sua capacidade de inovar e competir em um mercado globalizado. Indústrias que apostam em tecnologia de ponta, automação e sustentabilidade são aquelas que têm mais chances de se destacar e contribuir para o crescimento do PIB nos próximos anos. Apesar do desempenho positivo, o Brasil ainda enfrenta desafios consideráveis para transformar todo o seu potencial em desenvolvimento pleno. O crescimento econômico, embora essencial, precisa ser inclusivo, ou seja, beneficiar todas as camadas da sociedade. Além disso, é necessário garantir que esse crescimento seja sustentável, especialmente considerando a importância das riquezas naturais do país. O desmatamento, a degradação ambiental e a falta de infraestrutura em certas regiões são questões que precisam ser enfrentadas para que o Brasil possa aproveitar plenamente suas riquezas. Outro ponto importante é a necessidade de melhorar a educação e a capacitação da força de trabalho. Para que o Brasil possa competir no cenário internacional, é fundamental investir em inovação e tecnologia, e isso só será possível com uma população qualificada e bem educada. O crescimento do PIB deve ser acompanhado por investimentos em capital humano, que é o verdadeiro motor do desenvolvimento a longo prazo. O crescimento do PIB do Brasil no segundo trimestre de 2024, impulsionado pela indústria e pelos investimentos, é um reflexo das vastas riquezas do país e de seu potencial econômico. No entanto, transformar essas riquezas em desenvolvimento sustentável e inclusivo exige planejamento estratégico, investimentos contínuos e um compromisso com a educação e a inovação. O Brasil é um país abençoado com recursos naturais e um enorme potencial de crescimento. Agora, a tarefa é transformar esse potencial em uma realidade que beneficie todos os brasileiros. Afinal, o PIB não é apenas um número abstrato. Ele influencia diretamente a vida de cada cidadão, criando oportunidades e melhorando a qualidade de vida da população. Deixe o gostei para ajudar o canal, se inscreva e até a próxima.